Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai para mais uma aula nossa de história. Vamos iniciar um novo capítulo do livro de vocês que fala sobre as grandes navegações, o período que também ficou conhecido como as descobertas, que levaram os europeus aos novos continentes, principalmente falando da chegada deles aqui ao continente americano. Então a gente vai iniciar falando um pouco sobre essa questão de que foi as grandes navegações, o que estava envolvido, quais eram os medos que muitas vezes esses navegadores possuíam e que acabavam impedindo eles de se lançarem ao mar. Então vamos lá. Então as grandes navegações. Grandes navegações foi o nome dado às viagens que os europeus fizeram entre 1400 e 1600 aproximadamente. Essas viagens foram, antes de mais nada, uma grande aventura, isto mesmo, uma aventura, pois os europeus desconheciam o oceano e desejavam atravessar em embarcações que eram inadequadas às navegações de longa distância. Bom, até o século XIV, século XV, o mundo que se conhecia, ele era um pouco diferente. O mundo que a gente fala aqui é o mundo europeu. A nossa história ela é basicamente influenciada pela história da Europa. Então, lá na Europa, nesse período, eles não conheciam o mundo como a gente conhece hoje. Eles não sabiam que existia uma América, eles não sabiam que existia a Oceania, parte da África eles não conheciam. Então, era um mundo diferenciado. E aí, muitas vezes, por não conhecer, eles tinham muito medo de se lançar a essas viagens, lançar ao mar, o que que tem para ser enfrentado. E também, além dos medos, tinha a questão de, como eu falou aí no outro slide passado, que eles não estavam preparados. Os barcos que eles possuíam na época eram barcos que não estavam preparados para essas viagens de longa distância. Então tudo era muito difícil. Aqui, ó, um dos mapas mais usados pelos primeiros navegadores europeus no século XV foi feito por Ptolomeu, geógrafo e astrônomo que viveu no século II depois de Cristo. Observe a Europa, a Europa, o norte da África, a Ásia Ocidental. A parte oriental da África, desconhecida da maioria dos europeus, é chamada de Índia. No sul, o Oceano Índico está uma terra que ninguém conhece, que é uma incógnita. Então, era um mapa desconhecido. Então, tudo isso gerava muito medo. A gente vai ver que eles queriam muito, necessitavam pelas buscas que eles vão fazer, que a gente vai ver as motivações dessas grandes navegações. Só que ao mesmo tempo que eles queriam, eles tinham medo, por causa de perigos que eram considerados muitas vezes hoje em dia reais e perigos imaginários. Então, ó, para navegar em alto mar, os europeus do século XV tiveram de enfrentar muitos perigos, reais e imaginários. Os perigos imaginários eram muitos, como por exemplo, eles acreditavam que a Terra era quadrada. Eles acreditavam, deixa eu passar bem aqui para vocês entenderem. Eles acreditavam que a Terra ela era como se fosse uma grande mesa. Se você for andando ali sobre aquela mesa, empurrando alguma coisa, vai chegar um momento que ela tem um fim. E nesse fim as coisas caem. Então eles acreditavam que a Terra era mais ou menos desse jeito. Você fosse andando com seu barco, ia chegar um momento que a Terra ia acabar, ia cair. Nessa imagem aqui, ó, a gente consegue perceber pela ilustração a cena aqui, ó, os animais caindo. Tem uma outra imagem, seria mais ou menos assim. Eles acreditavam que se eles fossem andando, chegaria um momento que o barco iria cair e aí eles iriam morrer. Então eles tinham medo de se lançar por não conhecer essa realidade. Eles não sabiam que a Terra é meio que arredondada. Eles não conheciam, a Terra para eles era plana. Outros julgavam que ela era achatada como uma pizza. Então uns acreditavam que ser quadrada, outros como uma pizza, mas que tinha o mesmo problema, que as águas ia chegar um momento que a Terra ia acabar e eles acabariam caindo. Falava-se que na altura da linha do Equador, a linha do Equador que você estuda em geografia, que divide o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, as águas ferviam. Eles acreditavam que nessa região a água fervia. Que se você chegasse com um barco, a água era tão quente que o barco iria pegar fogo. Então quem é que queria ir para uma região dessa para morrer queimado? Outro grande medo que eles tinham era a questão dos monstros.
Eles acreditavam nos monstros marinhos, grandes serpentes, as sereias que encantavam os navegadores para afundar os barcos. Então eles acreditavam nisso. Na época, lembrando que a mentalidade deles era diferente da nossa. A gente pode ver e dizer que é uma besteira, mas para eles era o que eles acreditavam na época. Eles não tinham o conhecimento que a gente tem. Então a gente não pode olhar para a história com o nosso olhar do presente para comparar com o passado. A gente tem que entender que para eles era diferenciado. Então eles tinham medo. Eles tinham medo desses monstros, medo do desconhecido. Será se eu chegar em uma terra diferente, como é as pessoas que vivem lá? Será se elas são monstros? Então eles tinham uma série de medos associados a isso. Além dos perigos que eram considerados como perigos imaginários, ainda tinha realmente os perigos reais. O que vai ser enfrentado na grande viagem que a gente conhece hoje? Então, os perigos reais, o que os navegantes tinham pela frente também não eram poucos, como por exemplo, os barcos eram movidos a vela, a vento. Então você poderia enfrentar o vento desfavorável. Você quer ir para frente, mas o vento está vindo ao contrário, ele vai lhe empurrar para o outro lado. Outro problema, a ameaça de encalhe. Como eles não conheciam o oceano, eles não sabiam onde tinham pedras, eles não sabiam onde tinha banco de areia. E muitas vezes o barco batia lá numa pedra ou num banco de areia e ficava enganchado, encalhava. Outro perigo, as doenças que eles poderiam enfrentar nessas viagens. Uma das doenças que está associado, por exemplo, ela é chamada de escorbuto, que é uma doença que ela está associada à falta de alimentação desregulada. Nas viagens, basicamente comia-se, no início, eles levavam lá os animais, a galinha, que ia matando no começo, só que a viagem demorava às vezes 2, 3 meses. E basicamente eles iam comer batata, que era o que resistia mais. Então, só comendo batata, muitas vezes eles acabavam adoecendo. Surgia esse escorbuto, nascia-se ferida na pele dos navegantes e muitos acabavam morrendo. Povos e lugares estranhos, eles não sabiam onde poderiam chegar. Povos, como por exemplo, encontrar grupos que poderiam ser canibais, poderiam comer eles. Então, tudo isso era perigo. E tinha o perigo da fome e da sede. Imaginem vocês dentro de um barco 2, 3 meses. A comida, se não tivesse vento, o barco ficava parado no meio do oceano. Se a comida acabasse, ia passar fome. Você achasse um rato dentro do barco, ali já era motivo de uma festa que você iria comer, porque não tinham o que comer. Era comer o rato. A sede, levava-se tambores de água, só que também acabava. Aí tinha tanta água ao redor, mas era água salgada que não dava para beber. No meio do oceano, se você bebe uma água salgada, você vai morrer mais rápido. Então tudo isso eram perigos que eles acabavam enfrentando e que acabou gerando muita dificuldade nessas viagens. Então a gente vai estudar que apesar de querer muito, que é os motivos que a gente vai estudar, eles tinham uma série de problemas para serem enfrentados na época. Então tudo isso dificultava. Isso a gente vai ver mais detalhado na próxima aula. Esse nosso capítulo a gente vai dividir ele em 3 partes. Então a gente viu primeiro o que as navegações e os problemas que eles iriam enfrentar. Depois a gente vai ver o que eles queriam, o que eles buscavam. Então essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenham ficado, podem entrar em contato. Estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem e até mais.